Há 2 semanas atrás, nós terminamos o capítulo 7 do livro de Romanos, falando da lei e do pecado, que a lei do Senhor sendo tão boa, o Senhor, não podendo anular a sua palavra, Ele nos matou para a lei na cruz. A lei que não aperfeiçoa ninguém, a lei que não faz ninguém ser melhor, pelo contrário, a lei de Moisés que nos condena. Citei aqui o evangelista Ray Comfort, na Califórnia, quando evangeliza com os 10 mandamentos. 10 dos 613 mandamentos, apenas 10. E nós vimos ali que nas conversas que ele tinha naquele momento de evangelismo, as pessoas, sempre num dos 10 tropeçava. E ele perguntava assim: você já matou alguém? A pessoa, não. Mas Jesus disse que se alguém olhar com ódio, ele é assassino. Você já matou alguém? E aí as pessoas diziam no evangelismo de rua: sim, já. Você já amaldiçoou seu pai, a sua mãe? E sim, já. Então a pessoa sempre num dos 10 ela tropeçava e caía. E essa lei de 613 mitzvot, 613 mandamentos, não aperfeiçoa. Pelo contrário, condena. E aqui o apóstolo Paulo dá um testemunho dizendo: eu consinto que o bem reside em mim, mas não efetuá-lo, porque o mal que detesto, esse faço, e o bem que prefiro, este não faço. E aí ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Citei aqui para os irmãos o costume romano de execução. Quando alguém matava alguém, aquele homem assassinado era amarrado morto nas costas do homicida, e ele tinha que carregar aquele corpo morto, amarrado no céu, até o fim da sua vida. Então aquele corpo se decompunha, pegava a carne dele e ele apodrecia junto. Paulo fala da sua vida do pecado, aquela vontade que ele não queria de pecar, como esse corpo amarrado em si. E ele faz então a célebre pergunta: quem me livrará disso? E a resposta é: graças a Deus por Cristo Jesus. Então ele nos liberta. E aí então nós adentramos em Romanos no capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, nós lemos o seguinte. Eu queria que vocês lessem esse versículo comigo, porque ele é muito bonito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Não somos dignos de expô-la. Nós não somos dignos, Senhor, de absolutamente nada. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir a tua paz. Queremos te pedir, Senhor, que tu venhas abençoar a nossa vida com a tua paz e a certeza da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Oramos, agradecemos, não porque somos, Senhor, mas porque tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das perguntas que eu mais ouvi na minha vida eclesiástica, ministerial, é: o crente pode perder a salvação? Quem aqui já escutou essa pergunta? Você já teve medo de perder a salvação? Alguns sim. Alguns já se questionaram: será que eu estou nesse barco mesmo? A hora que Jesus voltar, eu vou, eu fico. O texto de Romanos 8, ele é lindo porque ele começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele termina no versículo 39 dizendo que nada me separa do amor de Cristo. Nada me condena, nada me separa. Nenhuma condenação, nenhum juízo mais há para os que estão em Cristo Jesus. E essas palavras são do Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo. O texto diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações há para os que estão em Cristo Jesus? Nenhuma. Essas palavras não são minhas. João 5,24, o Senhor disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, teria, pode ter. É tem, hoje.
E vida eterna não é você tem hoje, amanhã você não tem, depois você tem, amanhã você não tem, pode ser que você deixe de ter. Se é eterna, é eterna. Não entre em juízo, mas passou, não é passará, pode passar, mas passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é fortíssimo. Nenhuma condenação é nenhuma condenação. Será que isso é verdade? Vamos continuar lendo aqui, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos duas leis aí. A lei do pecado e da morte. Porque quanto mais eu quero andar certinho, quanto mais eu quero fazer o bem, andar nos mandamentos do Senhor, a Bíblia diz que eu sou condenado. Mais eu me condeno, mais eu me enrosco. Mas há a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Há um livretinho que eu gosto muito, sugiro a leitura, para quem gosta de ler, chamado Queremos Ver a Jesus, Roy Haitian. Leiam esse livro, tem na biblioteca, se você não leu, deveria ler. É um livrinho pequenininho, de algumas páginas, é um livreto. Para aqueles que gostam do português antigo, é um opúsculo. É bem pequenininho, mas eu não consigo ler esse livro se não for debaixo de oração. Porque é de uma profundidade muito grande. Roy Haitian foi, em 1957, para a África, participar de um congresso de avivamento. Ele foi ensinar avivamento. Quando ele viu os africanos adorando, louvando, gastando horas e horas e horas em oração, ele disse, eu vim aqui aprender o que é avivamento. Eu não sabia o que era avivamento. E no seu livro, em determinado capítulo, ele expõe Sinai ou Calvário? Qual dos montes você quer? O Monte Sinai ou o Monte do Calvário? Se você correr para o Monte Sinai, você vai ver a lei, o juízo perfeito de Deus. E o Senhor passa uma linha e Moisés fala assim, quem passar dessa linha morre. Só o meu servo Moisés vem aqui. E lá o Senhor dá toda a lei para ele. Enquanto isso o povo está lá com o bezerro de ouro, lá no carnaval, só na alegria. E aí Moisés pergunta para Arão, o que foi isso? Não sei, as mulheres foram trazendo peças de ouro e de repente saiu esse bezerro. Na Bíblia está desse jeito, saiu esse bezerro do nada. Nós vemos então que a lei condena o tempo todo. Porque quem quiser andar de acordo com a lei é condenado por ela. Nós não conseguiremos. Quantas vezes você prega evangelho para alguém, agora eu vou andar de acordo com a lei de Deus. Eu falo, esquece, você não vai conseguir. Porque é a lei do pecado e da morte, ela só nos condena. Ela traz a lume, é um holofote do pecado. Mas a lei do Espírito da vida está em Cristo Jesus. Há um monte chamado Calvário, onde Cristo pagou o preço por nós. E todos os dias nós temos que escolher. E esse é o grande dilema do crente. Eu vou andar no Sinai, no meu esforço, no meu jeitão, ou eu vou andar naquilo que Jesus provisionou na cruz do Calvário por mim. Bonito o nome da igreja, Calvário, é para você lembrar. Versículo 3. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, quanto mais me aproximava da lei, mais enferma minha carne fica, porque eu não consigo guardá-la, nem cumpri-la. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então o Senhor Jesus Cristo se faz homem, Ele cumpre a lei de maneira perfeita, sem tropeçar. E Ele então se faz homem, em semelhança de carne pecaminosa, mas não pecou. E não pecando, Deus condena em Cristo Jesus o pecador. Ele te substituiu ali. É uma morte vicária, substitutiva.
daquele que é perfeito, cumpriu a lei, então ele pôde pagar na sua carne o preço da minha carne e do meu pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aqui nós temos que tomar uma decisão. Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Recentemente citei aqui uma célebre frase do grande pregador Billy Graham, que ele disse: nós viemos a esse mundo sem nada, e vamos partir desse mundo e não vamos levar nada. E passamos a nossa vida terrena brigando por coisas que nós não trouxemos e nem levaremos. Porque aqueles que brigam pelas coisas que não trouxeram e não levarão, cogitam das coisas da carne. Nós não. A Bíblia diz assim: se tiveres o que comerdes e vestires, estejais contentes. E no Sermão do Monte o Senhor prometeu roupa e o Senhor prometeu comida. Observai as aves dos céus, não semeiam, não juntam em celeiro, contudo vosso Pai Celeste as alimenta. E ele pergunta: quem vale mais? Vocês ou as aves? Qual é a resposta? Nós somos maior do que as aves, e ele cuida das aves, não vai cuidar de nós? Observai os lírios do campo. Eu vos afirmo que nem Salomão se vestiu como um daqueles. E quem vale mais, a flor do campo ou nós? Ele prometeu comida, ele prometeu vestuário. Você tem micro-ondas em casa? Tem fogão? Tem carro? Tem casa? Mora em algum cantinho? Isso se chama graça. Os que cogitam das coisas da carne é aqueles que se inclinam para a carne. Meus queridos, eu vejo muita gente aí, e eu não vou citar nomes, mas buscando coisas aqui. E muitos perdendo tempo com coisas daqui. E o Senhor Jesus está falando para você: buscai as coisas lá do alto, não das que são daqui da terra. Porque morreste, vocês morreram, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Eu gosto muito daquele cântico, acho que nós cantamos aqui semana passada, né, vocês cantaram aqui. Você pode ter a casa repleta de amigos, foi no outro. Paredes e pisos cobertos de bens, ter o carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo a si mesmo o fim de semana e andar conforme der na cabeça. Situação A, eu tenho tudo, mas pode ter até uma vida simples, mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Porque essa paz? Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, ou os que se inclinam para as coisas do Espírito. Essa paz não se pode comprar. Os que cogitam para as coisas da carne estão cavando para si coisas carnais. Morte. É para a gente pensar, você é lavado pelo sangue de Jesus, começa a cogitar das coisas lá de cima. Começa a cuidar da sua casa, a cuidar do seu casamento, a cuidar da sua vida profissional com honestidade.
trabalhando como se estivesse trabalhando para o próprio Jesus. Faça diferença. Versículo 6. Porque o pendor ou o peso da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Presta atenção. Os que cogitam, os que pesam, os que pendem para a carne, pendem para o quê? Para a morte. E os que pendem para as coisas do Espírito, para a vida e paz. Ah, pastor, eu não encontro paz, eu não tenho vida. Eu preciso procurar um terapeuta. Você está inclinando por quê? Aonde você está cavando? Aonde você está escavando? Aonde você está buscando? Deixa eu dizer uma coisa para você séria, prática. No seu ambiente de trabalho, você tem que trabalhar mesmo. Trabalhe bem. Você é estudante, estude. Seja um bom aluno. Tire notas boas. Respeite a aula do professor, por favor. Você não está lá para fazer bagunça. Você está lá para aprender. Você está no seu ambiente de trabalho? Seja bom no que você faz. Prepare-se. Prepare-se para a sua reunião. Prepare-se para a sua apresentação. Prepare para tudo que você vai fazer. Mas ali não é a tua vida. Você trabalha para Jesus lá. E é interessante que Jesus, às vezes, enriquece muitos empresários, muita gente, e a pessoa está bem lá para dar emprego para crente. E você lá seja bom no que você faz. Ah, eu estou no meu horário de trabalho, vou priorizar as coisas espirituais, vou ler a Bíblia na hora da reunião. Gente, não faça isso. Trabalhe, você está sendo pago para isso. E faça bem feitinho. Acabou, deu seu horário, chefão? Tchau. Vou para a igreja, hoje é terça-feira, 7h30 tem reunião. Fica a dica para vocês. Isso é importante, gente. Mas não é essa a nossa vida. A nossa vida é Jesus, entendeu? E mesmo lá nesse ambiente de trabalho, trabalhe para Ele. A Bíblia diz assim, ó: um homem perito em suas obras será colocado na presença de reis. O apóstolo Paulo era um perito na pregação e ele foi colocado na presença de reis. Do rei Agripa, lembra? Vocês estão sofrendo com ar-condicionado aí? Eu estou vendo algumas pessoas. Só levanta a mão para a gente dar uma ajustadinha aqui. Se puder sentar, João, senta para o lado de cá, ó. Aqui tem menos. Amanhã nós vamos colocar um defletorzinho para atenuar a vida de vocês, tá bom? Vai ficar todo mundo feliz. Não vai vir ventos direto, mas também vai ficar fresquinho aqui. Tá bom? Né, Jadiel? Não sentar o Jadiel amanhã, hein? Não, é terça. Não esquece. Vamos voltar lá. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou eu sou a habitação do Santo Espírito de Cristo, ou eu não sou. E a Bíblia diz que o Espírito de Cristo habita, e esse habita, o sentido grego é muito bonito, porque ele se sente em casa. Paulo entendeu tanto isso que ele disse: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso. O Espírito de Deus se sentindo em casa em mim, apesar de mim, e me evidenciando toda hora a obra de Cristo Jesus. Você já teve aquele momento que você teve vontade de torcer o pescoço de alguém? Aí você vê aquele alguém, é agora, aí de repente você abraça a pessoa. O Espírito Santo de Deus fala: abraça ele, chega. Ah, eu não vou orar por isso não. Aí o Espírito de Deus fala: ora, meu filho, eu habito em você para você orar. Vence o mal com o bem. Tem hora que você não quer ter amor. Você já teve isso? Ah, hoje eu não vou amar não. Hoje eu estou carrancudo, eu estou cascudo. Aí alguém te fala bom dia, você fala bom dia, você chora no elevador. É porque Jesus é bom, o Espírito de Deus habita em você. Aí a esposa faz barulho, a hora que você quer dormir, você fala: ô meu amor, eu te amo. Vamos dormir, querida. É o Espírito de Deus que trabalha em você.
Porque é hora que você reclamar, falar bravo, tem que lembrar desse versículo aqui. Por isso que eu parei de jogar bola. Agora é só na internet, bola murcha, está lá. Queridos, vamos continuar? A gente vai até o versículo 17. Se habita em vós o Espírito, eu estou no 11, daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do Santo Espírito que em vós habita. E aqui eu vejo uma dupla referência. Eu vejo aqui o aspecto presente. Hoje o Espírito Santo de Deus atuando no meu corpo mortal, por meio do seu Espírito que em mim habita, para que eu o honre, para que eu seja vivificado nele. Se a Bíblia está dizendo vence o mal com o bem, é porque isso é possível. Se a Bíblia está dizendo para você honra teu pai e tua mãe, é porque isso é possível. Se a Bíblia está dizendo a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, é porque isso é possível. Se a Bíblia está dizendo amarás o teu próximo como a ti mesmo, é porque isso é possível, porque somos habitação do Santo Espírito do Senhor. E o aspecto futuro é que um dia eu serei ressuscitado dentre os mortos, em glória, e estarei para sempre com o Senhor, e na plenitude do meu corpo glorificado, irei adorá-lo por toda a eternidade. Mas isso já começou aqui. Jesus disse, tem a vida eterna, não é terá, eu já tenho. Vamos terminar? Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não devemos para a carne. A carne não nos aperfeiçoa e quando nós queremos viver por ela, nós nos deparamos com a lei. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como que funciona isso? Nós vimos Romanos 6. Quais são as 3 palavrinhas? A primeira, saber. Saiba o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele morreu por mim, eu morri com ele. Ele foi sepultado, eu fui sepultado com ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele para andar em novidade de vida. Saiba disso. Segundo, qual é a segunda palavrinha? Considere-se morto para o pecado, é um exercício diário. Eu preciso exercitar isso. Eu morri para o pecado. Eu morri para isso. Toda vez que você quiser pecar e pecar bem, você fala assim, eu morri para esse. Morri. Qual é a terceira? Oferecei-vos a Deus. As 3 palavrinhas vocês já esqueceram. Vamos falar a primeira? Saber. Depois, considerar. A terceira? Oferecer. Agora com convicção. Saber, considerar, oferecer. Como é que eu posso mortificar os feitos da carne? Senhor, eu estou me oferecendo a Ti. Os meus membros estão diante de Ti. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A todos quantos, vamos falar João 1,12 de cor? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus. Um pai normal não vai dizer para o filho, a partir de hoje você não é mais meu filho. Porque se fizer isso não é pai, é coisa. Eu conheço pais que fizeram isso. Quantos conheceram aqui o pastor Natan Anisca, que em Jerusalém chegou com a bomba atômica em casa aos 18 anos e disse, Jesus é o Messias judeu. O pai o colocou para fora. E ele veio para o Brasil e dormiu
no Bom Retiro, na praça, algumas noites, porque não tinham de dormir. E em Jerusalém fizeram o enterro simbólico dele. Por amor ao Evangelho. Ele já mora com o Senhor. Mas o meu Deus não vai fazer isso. Eu sou filho. Interessante que a expressão filho aqui não é bebê, é filho adulto. É filho que sabe o que honra e o que agrada ao pai. Honra o teu pai e a tua mãe é para o resto da vida. Você pode ser casado, mas honra teu pai e tua mãe em tudo que eles te ensinaram. Você crê nisso? E o nosso Deus, a paternidade dele não é no sangue daqui. Eu sou filho do Ferreira por sangue. Mas a minha filiação com Jesus é por um sangue superior, muito superior ao dele. E eu sei que ele não tem ciúme. Vocês creem nisso? Por que não recebeste o espírito de escravidão, ou da lei, para viveres outra vez atemorizados? Mas recebestes o espírito de adoção. Eu sou filho agora, baseados no qual clamamos, Abá, Pai. Intimidade com o Pai. Abá em hebraico ou em aramaico é paizinho, papai. Que lindo. Eu posso ter intimidade, adentrar ao Santo dos Santos, ter intimidade com o meu Deus. Qual a resposta da oração? Sim, não, espere, pode até ser, mas a resposta primeira da oração é intimidade com meu Deus. É poder dizer para Ele, Abba, Pai, e Ele me ouve, independente da resposta que Ele vai me dar. Nós vamos falar disso mais para frente. No versículo 26, nós aprendemos que nós nem sabemos orar como convém. Às vezes nós não sabemos nem o que nós queremos. Não sabemos nem dizer para o médico o que nós estamos sentindo. Ai, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Dói o quê? O que você está sentindo? Enjoo, dor de cabeça? Acho que é isso. Aí o bom médico vai, é virose. Né? É virose. Põe sorinho lá para ele, tal, deixa pingando, vai para casa. Mas Deus não é assim, o nosso Deus não é assim. Nós clamamos Abba Pai, Ele nos ouve e a sua resposta é intimidade. Corra para Ele. O filho pródigo, quando voltou para casa, o pai estava no portão esperando por ele. Naquela história de Jesus, embora seja uma parábola, uma história muito possível de acontecer em qualquer lugar do mundo, o pai estava no portão esperando pelo filho, porque o filho era filho para ele. O nosso Deus está sempre esperando por você. Ora, versículo 17, se somos filhos, somos também herdeiros. Somos herdeiros. Porque a morte foi consumada na cruz. E somos herdeiros das suas promessas, co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo é o Filho amado, é o herdeiro, eu sou co-herdeiro com Ele. Eu reinarei com Ele, eu o adorarei, estarei com Ele, depositarei os meus galardões, os meus prêmios, as minhas recompensas aos seus pés. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. A gente sofre, a gente perde. Acordei de manhã com a notícia do passamento da Cidinha. E eu confesso a vocês que orei para o Senhor levá-la. Na segunda-feira fui lá, eu orei. Abracei a Maurílse, a irmã dela. E ela disse, pastor, ela está indo embora, né? Acho que nós vamos perdê-la. Eu falei, não, Jesus vai ganhá-la. E nós oramos ali. Aí quando ontem piorou, eu falei, Senhor, leva. E eu poderia ter de manhã, é a minha experiência, acordar e dizer, Senhor, que alívio. Não, mas eu fui para a sala, a Márcia dormia ainda, e eu fui chorar. Eu fui agradecer ao meu Deus porque Ele a levou. Mas quando nós sofremos com Cristo, sofremos pela partida de alguém, tenha essa certeza, porque somos filhos, com Ele seremos glorificados. Meus queridos, cogitem das coisas espirituais. São eternas, as coisas daqui vão passar.
Invista nas coisas espirituais. As daqui vão passar. Essas palavras não são minhas. Que Deus o abençoe.